Voltamos com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista pela Rádio Fiscar 95.3, Escute Diferentes. Nós tínhamos acabado o primeiro bloco, né, perguntando a respeito de apelidos, e aí vocês foram unânimes em dizer que esse é um start para começar o problema do bullying, né? Eu gostaria de saber, da mesma forma que é um start para começar, qual seria uma forma, uma maneira de combater o bullying dentro da escola, ou dentro da casa, dentro do grupo social que vocês vivem? Eu acho que o bullying, de forma geral, ele é muita influência. Um chama daqui, o outro escuta e passa a chamar também. Então, acho que a forma mais interessante da gente estar combatendo esse tipo de coisa é não dar continuidade a esse apelido. Se ouvir uma pessoa chamar, não continuar usando o apelido. Se ouvir alguém chamar, corrigir, falar, cara, isso não é legal. Eu tenho a infelicidade de dizer que já pratiquei muito bullying. E hoje em dia sinto muita vergonha disso. E toda vez que vejo um apelido sem graça, converso com a pessoa. O mais interessante é não dar continuidade, principalmente. Mas se você for realmente interessado em trabalhar nisso e ajudar, sei lá, aconselhar o colega a não continuar, não usar o apelido. Eu acho que essa sua postura é correta mesmo. O problema tem que ser resolvido no local, né? Muitas vezes, aqui, como no caso dessa pesquisadora, né, Ana Karina, ela nos diz que às vezes a criança ou adolescente demora para contar aos pais porque tem receio do que eles vão achar da situação, né? Então, é preciso que a gente fique atento, os nossos professores na sala de aula, né, para ver qual a reação da criança. Às vezes ela fica meio esquiva, fica sozinha no intervalo. É preciso que a gente esteja atento, porque isso pode ser um sinal já, né, de bullying que a criança esteja sofrendo. E é interessante resolver o mais rápido possível, né? Já dizia a vovó, né? Melhor prevenir, né, do que remediar, né? Mas esse primeiro ato, melhor. São dois aspectos, eu acho, que a gente poderia estar discutindo aqui. Um deles é como o professor pode tratar esse assunto, certo? Porque ele tem muita oportunidade de tratar isso em virtude onde o convívio social dos jovens é na escola, a maior parte do tempo. E o professor está atento a isso, pode resolver sim, dessa forma que a Rebeca citou aqui, até conversando com o aluno diretamente. Mas o aluno me parece, depois eu vou deixar a palavra para você, o aluno me parece um pouco cruel às vezes, o jovem. Porque ele vai tirar sarro, ele vai mexer com o aluno naquilo que o aluno, na ponto mais sensível do aluno. É uma crueldade às vezes, e você percebe isso, é uma coisa que não dá para gostar de certas brincadeiras, né? Eu queria ouvir você, nossa aluna. Eu tenho um caso na minha sala de uma amiga, ela é vítima de bullying, mas ela fala assim, que não tem coragem de chegar para os pais e contar. Ela fala assim que tem medo que os pais dela, os próprios pais dela, dá risada do apelido ou até comece a chamá-la daquele. Nossa. É uma coisa, nossa, horripilante. Eu não consigo entender o que passa na cabeça de um pai chamar a filha daquilo. É um apelido horrível. Eu mesmo nunca tinha ouvido. Uma coisa bem feia mesmo. Professora Guadalupe, não cabe nesse caso uma orientação aos pais, parte da coordenação da escola? Eu acho que cabe, mas eu acho que esse trabalho teria que ser mais abrangente no sentido de, por exemplo, a gente está falando de ajudas externas, né? Como é que a própria pessoa, no caso a vítima, poderia lidar com a situação? Então, eu acho que tem que ter uma ajuda, assim, externa, mas a pessoa mesmo, vítima do bullying, está trabalhando para não mostrar que aquilo afeta. Porque a partir do momento que a pessoa se sente atingida e mostra isso, o bullying se torna mais efetivo. Porque o bullying está justamente em perceber que o mal está sendo feito à pessoa, né? E a pessoa se manifestar. A partir do momento que ela começa a ignorar, ou tentar trabalhar isso, ou se manifestar dizendo, olha, não brinca comigo, senão você também vai ter uma brincadeira, ele começa a colocar um bloqueio, e aí o que era engraçado através do bullying já não é mais. E talvez possa ser uma forma de minimizar a questão do bullying. Tá certo. Né? Ou até acaba passando para violência, né? Aquela pessoa põe, ai, você é tal coisa. Aí a pessoa não gosta, não consegue achar um outro apelido para essa pessoa e parte para violência. Por isso, às vezes, acontecem as brigas. E vai lá, bate, faz essas coisas para aquela pessoa que chamou, que ofendeu ela com o bullying, parar, falar, eu não vou mexer mais com ele, porque senão ele vai me bater de novo. Acho que também tem essa partezinha. Normalmente os praticantes de bullying são as pessoas mais populares, né? Normalmente é assim. Então o que acontece é o seguinte, até mesmo em contar para os pais, que nem é o caso da amiga dela,
os jovens, as crianças, têm medo de contar por quê? Porque pensam que o pai vai falar assim, bom, meu filho está falando isso só para chamar mais a minha atenção para ele. E nem sempre é isso, realmente isso acontece e os pais deveriam ser conscientizados disso, porque tá ficando grave e o negócio tá muito sério. E aí eu vou ainda estender a pergunta para você, Glauco. E quando o bullying acontece dentro da própria casa? O problema aí já é bem mais grave do que o normal. Mas eu acho assim, que o que você não quer pra você, você não faz pros outros. Então se você quer que seu filho te respeite, que seu filho seja um cidadão de bem, com caráter, com fibra moral, ele deve ensinar aquilo pro filho. Se ele não ensina o filho, ele não dá respeito pro filho, ele não pode esperar respeito do filho para com os outros. Então, assim, se você quer que seu filho seja um cidadão, que ele trabalhe, que ele tenha bons modos e costumes, você deve ensinar aquilo desde pequeno, porque depois você não manda mais. Depois, para você colocar uma criança de 12 anos, você fazer ela entender que falar, gritar, calar a boca para uma pessoa não é certo, ela já não vai entender mais, porque ela já se habituou com isso e a coisa já está bem avançada. Então, acho que se você não quer que faça para você, não faça para os outros. Se você está ensinando aquilo, subentende-se que você está ensinando aquilo e é o que você está fazendo para os outros. Você é exemplo, no caso, né? Então, como a Carol falou, que ficam fazendo apelidos na sala dela. Então, essa amiga dela é vítima de bullying. Mas tem muitas vezes que as pessoas que são vítimas de bullying dão bola. Por isso que acontece a maioria das violências. Às vezes bota apelidinho, vai lá ficar dando bola e não quer que seja chamado daquilo. Aí vai lá e continua chamando. Aí às vezes a violência ocorre nisso. Hoje em dia eu já não discuto mais, mas eu já passei muito por isso. Eu sempre nunca fui muito másculo, mas eu não sou gay. E então sempre tive esse preconceito. E tipo, não tinha nada a ver, mas as pessoas sempre falavam de mim. E eu sou muito barraqueira, então queria resolver no barraco. E nunca deu muito certo. Mas hoje em dia, se você fala de mim, tanto faz, porque cada um tem que cuidar da sua vida. Acho que o certo é ignorar. Eu acredito que está começando a ficar sério esse negócio de bullying, porque, assim, pouco, mas as crianças estão perdendo a inocência. Então, quer dizer, as brincadeiras, como vocês estavam falando aqui, tem o Chaves, que, poxa, é uma comédia pastelão, mas sem apelação, não existe nada apelativo no Chaves. Mesmo ele sendo morador de rua e tal. Você veja esses outros programas que passam à noite, nessas porcarias que passam, né, à noite, de comédia pastelão, é sempre um tirando o sarro do outro, sabe, exagerando os defeitos, fazendo mais defeitos da pessoa, só, como se a pessoa fosse só defeitos. Acentuando, né? E as crianças, o que acontece? Acho que isso na cabeça da criança faz com que ela entenda que isso é normal. Isso é certo, né? Isso é certo, pô. Todo mundo, até na televisão eu já vi isso acontecer, por que eu não posso fazer na escola? A gente vê muitos programas de musicais, né? Onde que a gente percebe que a pessoa não leva talento nenhum. E aí fica aquele bloco, né? De apresentação, realmente, onde só aparece coisas ridículas. E a pessoa acha que está fazendo sucesso. Mas quer dizer, são chamados a atenção, o ouvinte, o público, né? Para assistir aquelas coisas que são vexatórias. Coloca a pessoa em evidência numa situação bastante constrangedora, né? Vamos para um breve intervalo, voltamos em minutos com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, pela Rádio Fiscar 95.3, Escute Diferente.